Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 28 de outubro de 2025, terça-feira, festa do Santo Simão e Judas Tadeu, apóstolos. Simão, por Lucas apelidado de Zelote, Lucas 6,15, Atos 1:13, talvez porque militaria no grupo anti-romano dos Zelotes, por Mateus e Marcos é chamado de cananeu, do termo aramaico que significa zelote. Judas é chamado Tadeu, Mateus 10,4, Marcos 3,18, ou Judas de Tiago, Lucas 6,16, Atos 1,13. Na última ceia dirigiu a Jesus a pergunta: Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu que a autêntica manifestação de Deus está reservada a quem ama e observa a sua palavra. João 14, 22-24. Uma carta do Novo Testamento leva o seu nome. A festa deles, no dia 28 de outubro, é lembrada pelo calendário jeronimiano do século VI. Irmãos e irmãs, na festa dos apóstolos São Simão e São Judas, celebramos os fundamentos da fé. Estes dois, chamados pelo próprio Senhor ao discipulado, nos ensinam a ser peregrinos de esperança em meio às realidades do nosso tempo. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, celebrar a festa dos apóstolos é rezar os fundamentos da nossa fé. Os apóstolos foram pessoas que, chamadas diretamente pelo Mestre Jesus, conviveram com ele, ouviram seus ensinamentos, presenciaram seus milagres, e de coração generoso se colocaram no caminho de conversão, de proximidade com o Senhor. Depois fizeram uma mensagem evangélica ecoar até os confins do universo. Seu som ressoa e se espalha por toda a terra. Salmo 18. Por meio da fé, como nos afirma a carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22, fomos integrados em um edifício espiritual que tem como alicerce os profetas e os discípulos, e como pedra firme e principal o próprio Cristo. No Evangelho temos o relato, segundo São Lucas, da vocação do grupo dos 12. É interessante notar que Jesus, antes da escolha dos discípulos, foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Fundado sobre o alicerce apostólico, nasce o novo povo de Deus que antes estava assentado sobre a herança das 12 tribos. Peçamos desta liturgia que São Simão e São Judas sejam nossos grandes intercessores junto ao Filho Jesus. Meus irmãos, Lucas enfatiza a longa oração de Jesus durante a noite, talvez para dar destaque à escolha feita por ele, meditada e ponderada longamente diante do Pai. Entre os discípulos, 12 foram escolhidos para uma missão especial. Não seriam apenas apóstolos no sentido de enviados, mas homens que poderiam agir em nome de Jesus como seus representantes, dotados da autoridade necessária. Nós temos uma riqueza ao alcance de nossas mãos, a herança da fé que herdamos dos apóstolos. Simão e Judas Tadeu foram escolhidos com amor pelo Cristo, assim como os outros apóstolos. O Senhor deu muita importância a essa escolha. Por isso passou a noite toda em oração, pois eles seriam o centro do novo povo de Deus. Simão e Judas Tadeu deram a vida por causa do reino e nos chamam para sermos germinadores da vida do mundo, na vida no mundo. Queridos irmãos, a oração de Jesus junto a Deus, junto de Deus Pai, prolonga-se por uma noite toda. Quando descia da montanha ou voltava do lugar onde estivera sozinho, ele tomava decisões que haviam sido dialogadas com o Pai. Naquela manhã encontrou uma imensa multidão de estrangeiros e judeus, um grande número de pessoas prontas a segui-lo, e dentre essas escolheu 12
para serem os companheiros permanentes que ele enviaria em missão, como seus representantes no meio do povo. Depois disso, entregou-se para ser tocado por aquela multidão de gente que sofria com doenças e espíritos impuros. Só uma noite de vigília ao lado de Deus podia dar ao mestre tanta resistência, a ponto de sair dele um poder libertador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, pelos santos apóstolos, nos fizestes chegar ao conhecimento do vosso nome. Concedei benigno pela intercessão de São Simão e de São Judas, que a vossa igreja não cesse de crescer com o aumento dos povos que creem em vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus que vos firmou na fé apostólica, vos abençoe pelos gloriosos méritos e a intercessão dos santos apóstolos, Simão e Judas Tadeu. Amém. Aquele que vos quis instruir pela doutrina o exemplo dos apóstolos, torne por sua proteção testemunha da verdade para todos. Amém. Pela intercessão dos apóstolos que vos deram por sua pregação a firmeza da fé, possais alcançar a herança eterna. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos, também nós, e brilha a tua luz. Fala, Senhor, da nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. A leitura das raízes da vida que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura para a ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde formos, também nós, e brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ver escrava de um poder que retrai. Também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Semeei consciência nos caminhos do povo
que era assim. Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o novo, qual perigo sem fim.